Olá, pessoal, tudo bem? Estão me escutando? Professora, tô sim. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E assim, né, uma coisa que alguns alunos estão me perguntando é a respeito da prova, tá bom? Eu acho que eu já até falei aqui, né, nas nossas aulas remotas, e como que, na verdade, ela vai acontecer, né? Ela vai ser uma prova de múltipla escolha igual a dos outros professores, tá bom? De início, a gente tinha combinado de a gente fazer realmente em sala de aula, né, a nossa prova e no AutoCAD. Só que com tudo isso que está acontecendo, não tem, né, como nós fazemos no AutoCAD, não tem como agendar um dia para que a gente faça lá, tá bom? Então, as perguntas, elas vão ser aí de tudo que a gente estudou, tá? Mas aí a parte teórica, tá bom? Eu separei aí 6 unidades para cair na P1, tá? Então, eu queria estar passando para vocês. Então, ó, a P1, eu separei a unidade 2, que é de instrumentos de desenho manual, a unidade 4, que é projeções ortogonais, tá? A unidade 5 também é sobre projeções ortogonais, mas é a parte 2, tá bom? Perspectiva isométrica à escala, que é a unidade 6. A unidade 7, que é sistema de cotagem, e a unidade 9, que é um pedaço daí do AutoCAD básico, tá? A parte 1. Mas a gente viu tudo como? A gente viu tudo no AutoCAD, não foi? Só que a teoria, gente, ela é a mesma, tá bom? Então, eu vou estar dando uma passada aqui na apostila, né? Relembrando sobre esses assuntos. Porque até mesmo ó, a gente está aqui, ó, na unidade 13, né? E aí, a gente já passou algumas unidades aí e até acaba esquecendo, tá? Então, a gente vai fazer esse breve resumo aí, tá bom? Para que a gente lembre da matéria, no caso, que vai cair semana que vem. Unidade 1 não vai cair, né? Unidade 2. Então, ó, instrumentos de desenho manual, né? Teve no início das aulas, bem no comecinho mesmo, nas primeiras semanas, tá? A primeira semana a gente viu a parte de como fazer uma linha, um círculo, um retângulo, né? E também a gente viu algumas ferramentas de precisão, tá? Mas, assim, lembra que toda hora que eu falava sobre uma ferramenta, eu falava o que a gente substituiu no desenho? Por exemplo, no desenho manual, eu uso um lápis, certo? Um lápis, ou uma caneta, ou uma lapiseira, tá? Para fazer o meu desenho. Não há mais necessidade de fazer com um lápis se eu tenho o AutoCAD, certo? E o que substituiu esse lápis para eu fazer o AutoCAD? Então, que comando a gente usa para fazer, por exemplo, alguma linha no AutoCAD, né? Então, a gente viu que o nosso lápis, né? Que ferramenta a gente desenha aqui, ó? Com linha, né, ó? Com linha ou, né? Se a gente quiser fazer um círculo, certo? Mas o nosso lápis em si, ele faz o quê? Mais retas, certo? Linhas. Então, a gente substituiu aqui o comando linha, né? Pelo nosso lápis. E a nossa borracha? A nossa borracha tem um comando aqui, ó, erase, né, no inglês, e no português, apagar. Né? A gente não apaga o nosso objeto que a gente desenha. Então, ó, o nosso lápis aí, a gente substituiu pela linha, tá? A borracha foi substituída pelo nosso apagar, tá? Peraí que eu saí daqui sem querer, né? Os nossos esquadros, F8. Os nossos esquadros, eles servem para que a gente consiga, tá? Eu vou até fazer aqui mais ou menos como é um esquadro, tá? Então, eu tenho um esquadro
E eu trabalho com outro esquadro quando faço desenho à mão para fazer quem? Retas paralelas ou perpendiculares, tá? Então, se eu quero fazer uma reta paralela à outra, eu uso esse daqui, ó, o deslocamento, né? Porque eu vou deslocar uma linha a uma certa distância, da qual ela vai ficar como? Né? Exatamente equidistante do que eu fiz. Então, por exemplo, se eu tenho um deslocamento de 5, ó. Então, ó, eu aproveitei o esquadro, né? Quando eu faço a mão, eu aproveito o esquadro para desenhar a próxima linha. Tá vendo os esquadros aqui? E, ó, eu quero, por exemplo, eu tinha feito essa linha e quero fazer uma outra linha a uma certa distância. Então, tá vendo que eu vou desenhar uma linha igual a essa que eu já tinha feito? É com o nosso comando de deslocamento, tá vendo? Ó, consigo fazer várias linhas utilizando dessa maneira os esquadros, só movendo quem? A parte de cima, tá? Uma sempre fica fixa. Então, se eu movo essas linhas, eu estou fazendo linhas semelhantes, ok? A uma certa distância, que é o que a gente usa no nosso AutoCAD, que é o nosso deslocamento, tá bom? Bom, a nossa régua, né, no AutoCAD seria quem? Quando a gente coloca a nossa distância. Então, por exemplo, eu pego o comando linha aqui, né, e faço uma linha de 50, uma unidade de 50, não sei, 50 centímetros, 50 metros, né, é 50 em alguma unidade. E aí, quando eu faço esse 50 em uma unidade, isso é uma régua, porque a gente utiliza a régua, né, para fazer. Então, a gente vai lá traçar uma linha a 10 centímetros. Então, a gente coloca a régua, pega a linha e traça a 10 centímetros. Mas também eu posso fazer a medida no AutoCAD, eu posso fazer quem? A minha cota, né? Então, eu tenho que ela tem uma certa medida, eu tenho uma régua, no caso que seria a distância que eu coloco, mas eu também consigo já fazer a minha cota com ela, tá bom? O nosso escalímetro, quem é nosso escalímetro no AutoCAD? Bom, quando a gente faz qualquer desenho aqui nessa aba Model, que é o modelo, né, no português, nós sempre fazemos na escala natural. O que seria a escala natural? Nós temos 3 tipos de escala, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? A escala natural é a escala real do desenho. Então, se eu for fazer este mouse, eu tenho que desenhar na medida que ele tem. Então, suponho que ele tem 17, 18 centímetros de comprimento, assim, ok? Eu vou desenhar ele com 18 centímetros, tá? Então, nessa parte do model, eu desenho sempre onde? Na minha escala natural. A gente viu também que na hora para a gente fazer a plotagem, né, nós vínhamos para essa aba aqui, ó, de layout. E nessa aba de layout é onde a gente fazia quem? As nossas escalas, né? Quando a gente tem um desenho manual, nós utilizamos o escalímetro para estar fazendo em medidas, né? Auxiliar a gente a fazer essas medidas mais rapidamente, sem precisar fazer essas continhas aqui, né? Lembra da escala igual a D pequeno, que é o nosso desenho, e o D grande, que é o real, né? Então, o escalímetro, ele ajuda. Por que que ele ajuda? Porque ele já vem numa escala específica, né? Então, ó, ele tem escala 1 por 100, 1 por 200, 1 por 250, 1 por 300, ele tem a escala 1 por 25, 1 por 75, tá? 1 por 50. Então, ele vai ajudar a gente a fazer essas medidas, tá? Nessa escala. E se reparar, ó, por exemplo, ó, do 0 até o 10, ó como é pequenininho a distância. Tá vendo? Aqui, ó, do 400 ao 450 tem 50, tá vendo? Aqui é 400, aqui é 450. Olha essa distância que tem aqui. Se eu for andar aqui 50, ó, 10, 20, 30, 40, 50, aqui é maior que aqui, tá vendo? Então, eles estão trabalhando em escalas diferentes. Então, cada linha no escalímetro, cada parte do escalímetro é uma escala. E como que a gente vê qual escala a gente está trabalhando? Porque ele vai estar escrito em cima do escalímetro, tá bom? Então, assim, né?
A gente vai desenhar, a gente desenha no AutoCAD com a escala natural, a escala real do desenho, né? Se a gente for fazer qualquer escala, a gente utiliza aqui dentro, tá? E aí existem aquelas regrinhas de escala, tá? Que eu vou falar mais para frente, tá? Mas o importante é o quê? Como a gente está falando de ferramentas manuais, o que a gente substituiu dessas ferramentas manuais, tá? Então, a gente vai desenhar com o nosso modelo com escala real, tá? E a gente vai trabalhar, na verdade, as nossas escalas no nosso layout, porque é aqui que a gente vai fazer as nossas impressões, né? As nossas plotagens, como a gente fala em desenho, tá? Então, a gente não vai imprimir um desenho, nós vamos plotar um desenho, tá bom? E como a gente viu, né, também que quando a gente trabalha em uma escala, em desenho manual, nós temos que desenhá-lo, né, fazendo essa continha. Então, por exemplo, se a gente tinha o seu real, ok? O seu real. Fui lá e medi o meu real. Então, por exemplo, essa parede, ok? Tem 3 metros. Se eu fosse desenhar ela numa escala 1 por 100, né? Eu tenho metros, vou desenhar ela em centímetros, porque eu estou fazendo na mão. Então, se eu tenho uma escala 1 por 100, se eu for desenhar ela em centímetros, no caso, então 3 metros ficaria com quantos centímetros na nossa régua? 3. Por quê? Porque a gente viu que na escala 1 por 100, 1 metro, na verdade, que a gente acha, é a mesma de centímetro. Então, se eu tenho 3 metros, eu tenho 3 centímetros. Se eu tenho 5 metros, eu tenho 5 centímetros, ok? Já se eu estiver trabalhando numa escala 1 por 50, o que a gente viu? Tá? A gente viu que a gente dobrava essa medida. Então, por exemplo, se aqui essa parede tem 3 metros, se eu for desenhar numa escala 1 por 50, então eu vou pegar lá minha régua, vou desenhar ela no meu papel com 6 centímetros, porque é só dobrar, é só multiplicar por 2. Até aqui tá tudo bem, gente? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então vamos lá voltando. Os nossos compassos, tá? O compasso é aquele que a gente faz, né? As nossas circunferências, os nossos arcos, né? Então, os compassos, eles são para a criação de circunferências. Bom, quem é a minha criação de circunferência? O nosso círculo, né? Vamos lá. Nessa também, o que a gente viu, né? Na sala de aula, isso foi bem no comecinho, gente, bem mesmo, acho que na segunda semana de aula, tá? Sobre as nossas caligrafias, tá bom? Caligrafia técnica, NBR 8402, tá bom? Então, a nossa NBR 8402, vamos lembrar o que ela falava? Ela falava sobre essa caligrafia técnica. Então, ela tem um padrão, ok? De letras maiúsculas e minúsculas, das quais, né, tem todo um cálculo a ser feito, tá vendo? Então, ó, por exemplo, a altura das letras, né, maiúsculas, ficaria denominada como H. A altura das letras minúsculas como C. A distância mínima entre os caracteres, A distância mínima entre as linhas de base, B, a distância mínima entre as palavras e largura da linha D, né? Então, a gente viu lá, na própria norma, né, que existiam essas diferenças, tá? Então, ele mostrava com um desenho na norma, ele mostra, tá bom? O que esse A, o que esse C e o que é esse D, tá? Mas o importante, gente, é que tudo varia em relação ao quê, ó? Todas as nossas contas, tá vendo? Que a gente faz é tudo em relação ao quê? A nossa letra H. E quem é o H? É a altura das letras maiúsculas. Então, a partir do momento que a gente tem uma letra maiúscula, a gente consegue fazer todas essas contas aqui para as outras, né? Para as outras partes do nosso desenho, né? Então, qual a distância disso, qual a distância daquilo?
vai tudo, no caso, seguir a respeito da minha altura da letra maiúscula. E o que a norma falava também, né? A norma falava que a partir do momento que eu tenho uma letra de 2,5 milímetros, significa que ela já era considerada como se fosse a maiúscula, que eu não posso ter uma minúscula dela, tá bom? Por quê? Porque 2,5 milímetros ele é muito pequeno, tá? Então eu não posso ter uma letra minúscula menor que esse comprimento, tá bom? Então, a partir do momento que eu tinha lá 3,5, por exemplo, né? 3,5 quem? É a altura de H. E se vocês repararem, ó, tá 10 por 10 de H, ou seja, 10 dividido por 10 vale 1, ok? Por isso que ele usou essa nomenclatura aqui. E aí ele percebeu, né, na hora que ele fez essa regra, ele viu que a altura das letras minúsculas, né, para seguir um padrão, era 70% dessa letra maiúscula, tá? Então, ó, 7 de 10. Tá? E aí, se você fazer esse 7 de 10, pegar 7 dividido por 10 e multiplicar pela altura, ou seja, multiplicar por 3,5, você chegaria aí a 2,5 ou próximo de 2,5. Então, ele já dava a tabela, então ela já dá a tabela para a gente com toda essa conta, tá? A gente não precisa ficar fazendo conta. Só que a gente não trabalha, né, com... pegando essas medidas, né? A gente não trabalhou pegando essas medidas na régua para fazer na mão. A gente chegou a fazer a nossa caligrafia, mas num papel que já estava configurado isso. E quando a gente faz aqui no AutoCAD a nossa caligrafia técnica, nós precisamos utilizar uma letra. Peraí que eu acho que travou. A gente precisa utilizar uma letra, né? E essa letra no AutoCAD é a Simplex, tá bom? Então, quando a gente faz no AutoCAD, a gente utiliza o Simplex, porque ele está bem próximo a essa norma, tá? E o que a norma também falava? Que, além de tudo isso, eu posso escrever ela na vertical ou eu posso escrever ela inclinada para onde? Inclinada para direita, ó, tá? Aqui, que ângulo? A 15 graus, tá? E lá no AutoCAD, onde que eu mudo isso, tá? Então, se ela ficar aqui, ó, o ângulo de inclinação dela, 0, ela vai ficar dessa maneira, ou seja, ela está na vertical. Se eu colocar 15 aqui, significa que ela vai 15 para a direita, ó. Reparem aqui nesse AB, AABB12, tá vendo? Então, ó, ela tá um pouco inclinada. Eu vou tirar o ângulo de 15 e vou colocar 0. Ele voltou para a minha vertical. Então, a norma, ela permite que você faça na vertical ou inclinada para a direita a 15 graus. Tá bom? Então, aqui tem o modelo, né, com todas as letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, tá? Na vertical e inclinada, tá bom? E no AutoCAD é aqui o que a gente falou, tá, gente? De ser a Simplex. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode colocar no bate-papo que eu vejo aí, tá bom? Então, vou dando continuidade aqui. Então, a unidade 2 de instrumentos de desenho manual, uma revisão aí rapidinha, é isso, né? A gente pegou os principais pontos. Unidade 4, projeção ortogonal. Então, vamos lá na unidade 4. Projeção ortogonal, né? A gente viu bastante sobre esse assunto, porque a gente focou muito nisso para a gente saber quem era a nossa vista. Então, eu tenho alguns tipos de vista, certo? Eu tenho a minha vista frontal, eu tenho a minha vista superior, eu tenho a minha vista lateral esquerda, eu tenho a minha vista lateral direita, eu tenho minha vista posterior e tenho minha vista inferior. Tá bom. Mas quais são essas vistas? Bom, vista frontal é o que eu estou olhando aqui de frente do meu desenho. Vista superior é o que eu estou olhando de cima do meu desenho. Vista lateral esquerda é o que eu estou olhando aqui do meu desenho. Vista lateral direita é o que estou olhando aqui no meu desenho.
Vista posterior, eu estou olhando atrás do meu desenho. E vista inferior, eu estou olhando de baixo para cima do meu desenho. Tá? E a gente focou muito nisso porque quando a gente olha para cada desenho, né, nós conseguimos o quê? Para cada vista, nós conseguimos desenhar a sua projeção ortogonal, né? A gente viu que o nosso objeto é como se eu pegasse, eu tivesse, né, a gente viu o nosso plano cartesiano lá colocando o nosso objeto e dependendo da vista, ela ia fazer uma reflexão daquilo que estava exposto, né? Então ele fez esse quadradinho aqui, para que na hora que abre esse quadradinho, ele abre quem? Um leque. Ou seja, isso daqui é o que eu vejo em cada vista. E lembrando que quando eu tenho uma lista contínua, tá? Que é essa lista aqui, é porque eu tenho visto arestas, né? Visíveis. Então é tudo que eu consigo ver de primeiro momento enquanto eu estou naquela vista. Já as tracejadas é aquilo que eu não consigo ver de primeiro momento. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na nossa vista lateral esquerda, ela tem uma tracejada aqui no meio. Então, ó, eu estou olhando aqui a nossa vista lateral esquerda, é esse pedaço aqui, tá bom? E por que que ele mostra a tracejada? A tracejada é tudo que é aresta que eu não vejo, ou seja, todo o furo, todo o vazio, todo o buraco que tiver na minha peça, que eu não vejo nessa vista que eu estou, mas eu tenho que representar de alguma maneira. E eu apresento ela tracejada. Então, se a gente for olhar deste canto para cá, eu realmente vejo esse objeto, eu vejo essa figura geométrica. Porém, o que que acontece? Eu tenho um vazio aqui, tá vendo? E aí eu tenho que representar até onde vai esse vazio. Então, se eu pegar aqui essa linha e jogar aqui para frente, ó, vai mais ou menos até aqui, tá bom? Só que lá no nosso desenho, além de uma tracejada, ainda tem uma outra linha. Quem seria essa linha? Ó, se eu seguir esse alinhamento para cá, deixa eu mudar de cor. Se eu seguir esse alinhamento para cá, ó, eu ainda tenho esse pedacinho aqui para desenhar, tá? E é isso que está desenhado lá, tá? Tem essa figura geométrica tracejada e depois tem ainda esse pedacinho lá embaixo. Então, vamos ver. Linha tracejada e ainda tem quem? Ó, o pedacinho ali embaixo, tá? Então, a gente tem que se colocar em cada vista. Então, quantas vistas nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas vistas são necessárias para o nosso desenho? Para a gente identificar o nosso desenho, geralmente? 3, que são as 3 que a gente trabalhou. Quais são elas? Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. A nossa vista superior era também conhecida como planta, tá? Então, vamos lá. O que a gente viu também, tá? Que as nossas projeções ortogonais, né, ela tem algumas maneiras de você representar. Tá? As mais comuns é no primeiro e no terceiro diedro aí, tá bom? Então, a gente viu que tinha o nosso plano, né? E no nosso plano, quem desenhava nesse quadrante é o primeiro diedro. Quem desenha nesse é o segundo. Quem desenha nesse é o terceiro. E quem desenha neste aqui, tá? É o quarto. Então, a gente viu que no Brasil, nós utilizamos qual o plano que a gente utiliza, tá? Para fazer esses desenhos. Nós utilizamos o primeiro, tá? E desculpa, gente, o americano aí, o europeu, na verdade, utiliza aqui, ó, tá? O terceiro. Então, ó, essa é a imagem do primeiro e essa é a imagem do terceiro. E a gente faz essas imagens aí na nossa legenda, porque a gente precisa identificar nosso método de projeção, ok? Só deixa eu lembrar aqui uma coisa. Qual é a diferença desses dois, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui desenhado nesse plano,
deixa eu limpar aqui. E eu, por exemplo, estou olhando nesse sentido, na minha vista frontal, ele vai desenhar aqui atrás, ok? Se eu estiver olhando neste sentido, deixa eu mudar de cor. Nesse sentido aqui, ele vai estar desenhando aqui atrás, ok? Já se eu tivesse aqui embaixo, ele muda, né? E a apostila mostra pra gente aí como que ele muda, tá? Então, por exemplo, no primeiro, a gente trabalha tudo como se fosse o contrário, tá? Então, ó, a gente tem o A, é a nossa vista frontal, tá? Então, a gente sempre trabalha assim, vista frontal. O B, a vista superior, que é embaixo, já que a gente utiliza o primeiro diedro aí no Brasil, tá? Então, assim, ó, vista frontal, vista superior e essa daqui é a vista lateral esquerda, né? Então, a gente brincou até que era tudo ao contrário. A vista superior é embaixo e a vista lateral esquerda é na direita, né? Por quê? Por causa daquela projeção que eu mostrei para vocês. Então, quando eu olho na vista frontal lá no primeiro, a vista frontal é o que eu vou desenhar lá naquela coluninha, né? Lá naquela, onde bate o que eu tô olhando naquela vista. Já quando eu trabalho no terceiro, ele já fica normal, né? Porque ele vai trocar essa parte aí. Então, eu ficaria a vista frontal, em cima seria a minha vista superior, e embaixo a minha vista inferior. No lado direito, a minha vista lateral direita, no lado esquerdo, a minha vista lateral esquerda e a minha vista posterior, tá? Então, o que muda de uma para outra? Onde você coloca cada projeção sua, tá? Então, no Brasil, como que a gente utiliza? Sempre ao contrário. Vista frontal, aqui. Eu sempre parto dela. Em cima, né? Aqui, em cima, é a minha vista inferior. Então, o que está em cima é a vista inferior. O que está embaixo é a vista superior. O que está do lado esquerdo é minha vista lateral direita e o que está do lado direito é minha vista lateral esquerda. Então, ela sempre troca, tá bom? 5, né? Então, aqui a gente bateu muito no martelo, né, na 4, de como reconhecer as nossas vistas e quem são as nossas vistas. Já na unidade 5, tá? A gente vê, na verdade, como ela é feita. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente vê em cada diedro, como fica, é como se tivesse esses planos aqui atrás, ó, minha vista frontal. Tô olhando aqui, ó. Tá vendo? E ela é representada aqui atrás. Então, quando eu abro esse leque, que nem a gente abriu lá em cima, ó, tá vendo? Aí é que ele faz esse formato. Então, quando a gente está no primeiro, ó, ele vai fazer esse, que é tudo inverso, e quando a gente está no terceiro, ele vai fazer esse, que é exatamente, né? O que é em cima é superior, o que é embaixo é inferior, né? Então, tá como se fosse igualzinho, tá bom? Então, a gente viu a nossa linha, novamente, ó, contínua, o que a gente vê de uma maneira mais simples, tá? E o que a gente não vê é a tracejada. É claro que a gente não vai representar sim no objeto, e sim no nosso desenho aqui, tá? Então, o que eu não vejo tracejada, tá? E o que eu vejo minha linha contínua. Então, se a gente tem a nossa perspectiva isométrica aqui, e a gente vai desenhar, então, quem é a vista frontal? Quem é a vista lateral esquerda? Quem é a nossa vista superior? Então, a gente analisou cada vista para que a gente conseguisse fazer essa representação. Então, lembra que eu falei para vocês que existem 3 principais? E eu sempre coloco elas dessa maneira. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Se eu precisar colocar mais vistas, eu vou ter que colocar ela de acordo, né, essa representação aqui, ó, do primeiro, tá? Então, se eu tiver que fazer a minha vista lateral direita, eu teria que colocar deste lado aqui, tá? Mas, geralmente, para a representação do nosso objeto, tá? Apenas são necessários 3 vistas. Se nessas 3 vistas tem algum detalhe que eu não mostrei ou que eu não consiga ver, aí sim que eu vou utilizar, no caso, mais uma vista ou mais 2, tá? Mas geralmente 3
já é o necessário, você consegue ver todo o nosso desenho. E essa parte, assim, do que você vai colocar em cada uma, tá, gente? Aí, isso é nas aulas mesmas que a gente viu, né? Então, tem que dar lá uma revisada. Se eu vejo aqui na minha frontal, o que que eu vejo? Eu vejo o, né? Então, é analisar e ver o que realmente você vê. Por exemplo, aqui eu vejo esse vazio, né? Só que quando tem uma circunferência, na verdade, eu vejo que ela é como se fosse um retângulo, tá vendo? Então, ó, essa parte de cima aqui, que é essa parte aqui, tá? Ó, eu vejo um retângulo. Então, isso é mais de aula mesmo, tá? Que a gente viu, se eu parar para explicar agora, seria essa parte de... ia demorar um pouco mais, tá? Mas, assim, uma explicação breve sobre isso é isso daqui, ó. Então, eu tô aqui na minha vista frontal, eu só vejo esse U, né? Não tem nada que esteja escondido. Na minha vista lateral esquerda, eu vejo quem? Eu vejo esse retângulo. Porém, eu tenho esse vazio passando. E esse vazio passando, ó, vou até colocar aqui uma referência, ó, ele tem uma altura desse vazio. E essa altura desse vazio é o que a gente representa aqui. Neste retângulo tracejada, que é isso que a gente fez, ó. A altura desse vazio a gente representa tracejada. Por quê? Porque esse vazio vai do início até o final da peça. Por isso que esse tracejado está no início até o final da peça, tá? E a gente viu também que nós, para fazermos esse desenho, né, no AutoCAD, a gente deixou o mesmo espaçamento de um para o outro. E com isso a gente conseguia jogar as medidas sem toda hora ficar colocando a medida. Então, a partir do momento que eu fazia uma peça, né, uma vista, eu só jogava para baixo as minhas informações, tá? Fazia a minha linha de 45 graus aqui, jogava e rebatia para cima, ok? Deixa eu ver o que seria falar dessa. Nós vimos também, né, que para a representação dos detalhes repetidos, por exemplo, aqui eu tenho vários furos iguais, tá bom? E esses furos iguais, quantas vezes eles se repetem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu faço o tracejado dele, mas eu só preciso representar alguns, porque automaticamente, com esse desenho aqui, você sabe que a cada um aqui, tá? Vai ter quem? Essa mesma dimensão. E é claro que na cota a gente também vai colocar a cota dos elementos repetidos, tá bom? E a pessoa, com certeza, ela vai entender aí que aqui, né, nesse encontro, é tudo que esse furo na minha peça. Tá bom? Quando eu sei que minha peça é simétrica, tá? Eu posso fazer essa linha com esses dois traços, tá bom? Para representar o quê? Para representar que se desse lado tem isso, desse lado vai ter a mesma coisa, tá? É o mesmo desenho. Opa. Claro que vai ficar meio torto aí, gente, que eu tô fazendo aí no mouse. Então, ele vai ter o mesmo desenho. Então, isso significa que é uma peça simétrica, ok? E se ela for, no caso, os 4 pedaços, a gente dividir a peça em 4, ela for igual nos 4 pedaços. Ou seja, se eu fizesse essa mesma linha aqui, eu não precisaria desenhar aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho metade aqui, né? Eu tenho essa circunferência aqui e também tenho metade aqui. Então, eu repito esse desenho 4 vezes, só que espelhando ele. Ó, espelho para o lado, espelho para baixo, espelho aqui nesse outro sentido, tá? Então, quando eu tenho essa linha com essa representação, significa que meu desenho é simétrico, ou seja, tem a mesma medida, ou seja, ele é igual. Próxima unidade aí, tá? A próxima unidade que a gente vai ver é a perspectiva isométrica em escalas. O que a gente viu da perspectiva isométrica? Na verdade, a gente chegou a ver a perspectiva isométrica antes da nossa projeção ortogonal. Por quê? Para a gente fazer a nossa projeção ortogonal, tá? Para que a gente faça esses desenhos da projeção ortogonal, sempre a gente tinha o quê? A nossa perspectiva isométrica. E o que é um desenho está desenhado em perspectiva isométrica? Ele está feito tanto nesse sentido quanto nesse sentido, tá?
a uma angulação de 30 graus, tá? Então, de vez eu desenhar reto aqui, eu faço 30 graus para que eu consiga desenhar aqui nessa inclinação. De vez eu desenhar reto aqui, eu faço 30 graus aqui, este desenho, tá bom? E quando a gente faz, tá vendo, ó, o desenho a 30 graus, o que que vai acontecer? Tá? Então, a nossa linha, ela estava aqui embaixo. A partir do momento que eu faço 30 graus para cima, ela vem aqui para cima, ok? Então, nosso eixo aqui, ó, vai aqui para cima. E o que acontece quando ele vai aqui para cima? Olha, nós vamos ter, né, entre esses eixos, quantos graus? 120 em cada um. Então, aqui, vou fazer com preto, né? Aqui é melhor. Então, ó, desse aqui, do B para o A, eu tenho 120 graus. Do A para o C, eu tenho 120 graus. E do B para o C, eu tenho 120 graus. Por quê? Porque eu joguei esses 30 aqui para cima, tá bom? E toda vez que a gente queria fazer qualquer linha na perspectiva isométrica, a gente tinha que fazer o quê? Os 30 graus, e desses 30 graus, ó, a gente ia seguindo sempre 30 graus em todas as direções. Então, se eu estava aqui na minha vista frontal, eu seguia quem? Os 30 graus. Se eu estava aqui na minha vista lateral esquerda, eu seguia quem? Os 90 e os 30 graus, né? Se eu quisesse fazer. E aqui em cima eu seguia 30 graus para cá e 30 graus para cá. Onde que a gente seguiu isso, tá? No AutoCAD. Onde que a gente fez isso? Deixa eu só apagar aqui. Nós fizemos aqui, ó. Opa, deixa eu jogar aqui para cima. Aqui nessa parte, tá? Ela mudava a nossa vista para uma vista no plano, né? X e Y, e a nossa vista no plano isométrico. Deixa eu até colocar aqui, tá vendo? Então, ela estava no plano X e Y e no plano isométrico, né? E cada vez que a gente ia para outro plano, a gente apertava o F5, ó. Aí ele mudava a nossa vista. E quantas vistas ele trabalha? 3 vistas, igual a gente falou, que são as mais importantes. Vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Tá? Gente, então a gente vai continuar, tá, a falar um pouquinho mais sobre a nossa apostila nessa revisãozinha aí para P1, agora no segundo horário 9h20, tá bom? Passou rápido. Não entendi. Ela passou rápido. Passou muito rápido, né? Parece que nem foi nada, mas não parece que foi, nem falei muita coisa e já acabou, mas tudo bem, gente, a gente continua agora no segundo, tá? E aí, se der tempo, nós vamos fazer, né? A gente já tinha terminado de fazer a nossa planta, né? Nosso sistema elétrico unifilar. Acho que não tá aqui, tá no outro. A gente vai fazer da maneira usual, tá? A usual, ela tinha uma diferença da usual e para atual. Aí a gente faz essa usual, tá bom? Então, até mais, gente. Até 9h20. Obrigada pela participação.